11 de setembro é, para os Estados Unidos, o dia do atentado terrorista ao World Trade Center. De fato, um acontecimento histórico muito importante, mas não o único acontecimento importante de um dia 11 de setembro envolvendo os Estados Unidos. Nessa mesma data, no ano de 1973, ocorre um golpe militar no Chile, com a deposição e rápido suicídio de Salvador Allende, em conjunto com a ascensão ao poder do general Augusto Pinochet, um dos ditadores mais perigosos, relevantes e controversos da história da América do Sul. Para entendermos como rolou esse golpe de 11 de setembro, precisamos dar uma mergulhada na história do Chile, passear por outros setembros. Em especial, o dia 18 de setembro de 1810, dia da independência do Chile, que tirou do país o status de colônia e inaugurou uma estrutura social típica aqui da América do Sul, tornando-se um país de economia predominantemente rural, com enormes latifúndios e oligarquias, funcionando dentro das lógicas de compadrio político. E tudo isso se manteve bastante estável por mais de um século, até que veio um grande abalo econômico em 1929, durante o governo do presidente Carlos Ibáñez. O famoso crash da Bolsa de Nova York, que respingou no mundo inteiro, mas que bateu especialmente forte na economia chilena, um país rural que, portanto, sentiu o impacto da queda dos preços em suas principais commodities, no caso do Chile, uva e determinados minérios. Com isso, em 1931, o governo do presidente Ibáñez entrou em uma espiral de deterioração, seguida da formação de um gabinete notório de ministros. Dentro deste gabinete havia um senhor oriundo das velhas oligarquias, chamado Juan Esteban Montero, que começou a se articular diante do cenário de cisão interna do Estado chileno. Enquanto isso, o exército passou por um profundo racha, onde havia os defensores da velha oligarquia chilena de um lado, contra os simpatizantes da União Soviética do outro. O Chile estava passando por uma fissura política séria, e de modo similar a muitos chefes do executivo aqui do Brasil, Carlos Ibáñez, culpando pressões externas, renuncia de seu cargo. Quem entra no poder é o antes mencionado oligarca Juan Esteban Montero. Muito bem, a essa altura você já deve estar se perguntando por que esse cara tá falando de um imbróglio político dos anos 30 em vez do Pinochet na década de 70? Calma, tudo fará sentido. Afinal, Juan Esteban Montero era um político latino-americano dentro de um contexto de economia quebrada e insatisfação popular durante o século XX. Portanto, um belíssimo alvo de deposição forçada via exército. Quem deu o golpe de Estado foi o já mencionado general Arturo Pugo Osório, junto com o advogado Carlos Dávila, responsáveis aí por inaugurar a primeira experiência socialista da América Latina em 1932, a não tão conhecida República Socialista do Chile. Entretanto, essa não foi lá uma experiência muito famosa, pois o mundo estava bem sem recursos, ainda em razão da tal crise de 29. Daí que, sem apoio, sem dinheiro e sem mercado, a junta socialista durou precisamente 4 meses. Rola então uma transição da República Socialista para a República Presidencialista, governo que duraria até 1973. Em paralelo, um jovem oriundo de uma família francesa ingressava na Academia de Oficiais Militares de Infantaria. Qual seu nome? Augusto José Ramón Pinochet Ugarte. Então, muito bem. O Chile trilhava sua caminhada no pós-governo como um típico país sul-americano, pobre, com enormes dificuldades de competição e de criação de manufaturas, assim como uma grande dependência quase diária dos Estados Unidos. Durante esse período, Pinochet passou a ganhar cada vez mais plumagem dentro do exército chileno. À esquerda, o Partido Socialista Chileno, entre 33 e 73, fez sua fundação moderna, mais atento aos contextos internacionais, simpático à política externa da União Soviética e à Revolução Cubana. O fundador do Partido Socialista Chileno foi Salvador Allende, um político carismático, eleito para o Senado em 1945, ano que marca o início da Guerra Fria. Como um parlamentar atuante, ele se torna um político importante, lançando-se em 1964 para a eleição de presidente do Chile, competindo com o consideravelmente menos popular Eduardo Frei, político de carreira e sem muito carisma. Mas, como se sabe, muito melhor que carisma ou apoio popular aqui nas Américas é o endosso dos Estados Unidos da América e de seu Big Stick. Washington se recusou a aceitar Allende como presidente do Chile. Então, na contrapartida de 64 no Brasil, cujo apoio estadunidense ao golpe teria sido assumido apenas décadas depois com a liberação de documentos, no caso do Chile, eles nem disfarçaram. Fizeram campanha aberta para Frei, bancando nada menos do que 50%
50% dos seus custos, injetando dinheiro para que ele estivesse presente em toda a mídia chilena. Ou seja, nas eleições de 64 no Chile, o hard power não se fez muito necessário. O dinheiro norte-americano engoliu as pretensões de Allende e Frei acabou por ser eleito presidente da República. 2 anos depois, em 1966, Pinochet, que já era importante no exército chileno, assume uma divisão das Forças Armadas. Em seu currículo, uma troca de experiências fortes com os Estados Unidos, visto que foi adido militar chileno em Washington no ano de 1956. E então, em 1969, foi promovido ao generalato, apenas um ano antes das eleições para presidente de 1970. O governo de Frei não foi lá grande coisa. Salvador Allende, então, articula uma enorme aliança política entre todo o espectro das esquerdas do país para 1970. Uma frente ampla que contava com desde comunistas até sociais-democratas, formalizando apoio a seu pleito. Qual o resultado? Allende foi eleito, por uma margem bastante pequena em relação aos candidatos da democracia cristã e do conservadorismo chileno em 1970. Antes de continuarmos para o que aconteceu depois das eleições, é importante destacar a figura do comandante-chefe das Forças Armadas, o general René Schneider. E por que ele é importante? Bom, porque Allende era um marxista, na América Latina, eleito pelo voto popular e que já havia tido problemas com os Estados Unidos da América. E será que eles aceitaram a eleição de Allende? Não, óbvio que não. E o René Schneider, o que ele fez com relação a isso? Bom, ele era o militar mais importante do Chile em 1970, chefe supremo do exército. Então, portanto, ele foi junto com os Estados Unidos, que nem os generais do Brasil, correto? Errado. René Schneider cumpriu seu papel constitucional e foi pilar e defensor da homologação de Allende no Congresso e consequente posse do presidente democraticamente eleito do Chile. E daí ficou tudo bem, né? Não, na verdade isso custou caro, caríssimo para René. Os Estados Unidos, logo após a eleição de Allende, alertaram ao presidente americano Richard Nixon do perigo que isso representava para a manutenção da hegemonia norte-americana no continente. Com isso, impuseram um plano para abafar Allende chamado Projeto Fubelt, que consistia basicamente em impedir Allende de tomar poder, como financiando grupos fascistas chilenos e apoiando um golpe de Estado para manter o ex-presidente Frei no poder. Lembra que falamos que custou caro para René posicionar-se em favor de Allende? Então, o preço que ele pagou foi literalmente sua própria vida. Afinal, o grupo fascista financiado por Nixon, de forma pouco inteligente na verdade, resolveu executar René Schneider, o que causou uma enorme comoção na sociedade chilena. Essa comoção acabou dando algum fôlego para Allende, visto que o Congresso seguiu a pressão popular e referendou ele na presidência. Mas claro que isso não significou paz, e nos anos seguintes, a sociedade chilena, que vinha também de muitos anos de pobreza, via em seu exército o reflexo da polarização pela qual passava o país. Salvador Allende tomou algumas medidas polêmicas, como a nacionalização de alguns meios de produção relacionados ao cobre, além de alguns bancos. Mas ainda assim continuou contando com grande apoio popular em suas decisões, além de ter tido apoio maciço dos sindicatos e nos idos anos de 1971 obteve créditos com a União Soviética por seu apoio político. Na contrapartida, sofreu uma asfixia pesada econômica promovida pelos Estados Unidos, fazendo com que os índices de crescimento fossem baixos e a economia continuasse estagnada. Tudo isso causou uma inquietação nos quartéis. O exército viu uma rixa entre o seu número 1 e o seu número 2. O número 1 era o ministro da Defesa e vice-presidente da República Carlos Prats, que substituíra René Schneider como comandante-chefe das Forças Armadas. Já o número 2 era o tal do general Augusto Pinochet. O general Prats era um legalista, disposto a conservar as instituições chilenas, rejeitando qualquer possibilidade de golpe contra Allende. Mas isso se tornou um problema, visto que Pinochet, um militar carismático com apoio completo dos Estados Unidos, já começava a dar indícios que controlava a maior parte das lideranças do exército no Chile. A pressão interna do exército pelos partidários de Pinochet foi tão grande que Prats renunciou a seu cargo e foi embora do Chile, retirando de Allende seu principal aliado no exército. Quem o substitui como comandante-chefe no dia 23 de agosto de 1973? Augusto Pinochet. Ele que de início até acaba por acenar ao presidente Allende, mas não foi nada que durou mais do que 3 semanas mesmo. Afinal, a intenção era clara, dar um golpe de Estado rápido e eficiente. Afinal de contas, os Estados Unidos prometiam apoio ao golpe e ajuda na modernização do Chile posteriormente. Daí que na manhã de 11 de setembro de 1973, aconteceu um dos momentos mais infames e tristes da história da América Latina. Um golpe sangrento liderado por Pinochet que, com apoio de todas as fardas chilenas, joga seguidas bombas contra o Palácio de La Moneda, sede do Poder Executivo chileno, fazendo com que o presidente Allende tire sua própria vida dentro de um palácio em chamas. Naquele momento, Augusto Pinochet, o homem mais poderoso do exército, assumiu de vez o controle do dia a dia do país.
Bom, e aí, o que vem depois? Inicialmente, Augusto Pinochet demonstrou que seria o ditador mais implacável da América do Sul, acabando com todos os partidos do país, seus diversos opositores sendo sumariamente executados e alguns deles até mesmo com os infames voos de helicóptero. Houve também uma mordaça total a qualquer tentativa de oposição ao regime, dentro e fora do governo. Pinochet cumpriu sua parte do acordo e agora era hora de recolher os frutos do seu trabalho com os Estados Unidos. Como dito, eles haviam prometido ajuda econômica e de planejamento com modernização de sua economia. E é aí que começam os suspiros apaixonados de alguns setores da nova direita brasileira. Afinal, a equipe econômica de Pinochet, em 1975, recrutou economistas da Universidade de Chicago, jovens bastante talentosos academicamente, que tinham como guru o Prêmio Nobel de Economia Milton Friedman, os tais Chicago Boys, que foram ao Chile num plano que ficou conhecido como Ladrilho. Origem essa do ministro da Economia de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes. A equipe econômica de fato fez com que os processos internos se modernizassem, e logo o que se viu foi uma expansão econômica considerável, com grande auxílio dos Estados Unidos, e até o início da década de 80, quando após o choque de petróleo, o país voltou a mergulhar em períodos de recessão. E foi esse justamente o grande dilema chileno, afinal, os Chicago Boys afirmavam que o próximo passo para o país ter uma economia liberal saudável seria a democratização do país. O ditador chileno, para a surpresa de absolutamente nenhuma pessoa, não queria se afastar do poder e cometeu diversas fraudes, se acostumando a conviver com uma economia cambaleante, aliada ao legado sangrento de sua violência política. O país possuía mais ou menos 40% de miseráveis ao final de seu governo, o que torna bastante discutível o argumento de que ele resolveu o problema do Chile. E isso tudo teve um custo bastante alto em vidas. Segundo documentos liberados em 2018, o total de vítimas oficiais entre executados, desaparecidos e torturados durante os 17 anos que durou a ditadura de Pinochet está na casa de mais de 40 mil vítimas confirmadas, além de 60 mil não confirmadas oficialmente. Em 1988, Pinochet realizou um referendo no Chile, no qual a população deveria escolher a continuidade ou não de seu governo. Cerca de 56% da população chilena votou pelo fim da ditadura de Pinochet, e no ano seguinte foram realizadas eleições no país, que elegeram Patrício Aylwin e encerraram as décadas de ditadura que, assim como no Brasil, também saiu cansada e controlando toda a transição, mantendo a conjuntura de poder socioeconômico e suas figuras mais proeminentes, embora institucionalmente deixando o país democrático. Após o governo, Pinochet seguiu como comandante-chefe das Forças Armadas chilenas até 1998. Após a sua saída do executivo, o primeiro presidente eleito foi Dom Patrício Aylwin. Em 1989, um democrata cristão, se tornou uma das figuras mais respeitadas da história chilena, tanto pela esquerda quanto pela direita local. E aí sim, com suas medidas, começou de fato o Chile moderno que conhecemos, com inúmeros problemas, mas que é a economia mais moderna e o país mais desenvolvido da América do Sul, algo que, como previsto, só poderia acontecer em um sistema democrático. Portanto, se torna equivocado afirmar que Pinochet tenha sido o principal responsável pelo Chile próspero. A bem da verdade, ele foi um grande impedimento para essa prosperidade durante alguns anos. Aliás, o general Pinochet, ao final de sua vida, passou ainda por mais alguns dissabores. Foi preso em Londres em 1998 por seus crimes contra a humanidade e, subsequentemente, ficou provado que ele era mais um personagem típico latino-americano, autoritário e corrupto. Afinal, algumas denúncias de enriquecimento ilícito e desvio de dinheiro foram trazidas à tona e provadas. Fato é, Augusto Pinochet é uma figura importante do século XX, mas não foi nem de longe o honesto ditador de direita necessário que nem alguns setores da política brasileira dizem nos dias de hoje. Na verdade, longe disso. Ele foi um sintoma do constante flerte das Américas com governos antidemocráticos e radicais, frequentemente financiados por países mais poderosos e com agendas bastante pragmáticas, pouquíssimo ideológicas. Fizeram com que o Chile carregasse para o século XXI alguns de seus maiores problemas, que ainda causam dificuldades e injustiças nos dias de hoje. Bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, quem sabe a gente não responde. E acima de tudo, se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do conteúdo que a gente faz, considere se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. E bom, é isso aí, gente. Um gigantesco abraço. Tchau, tchau.